Olá, sejam bem-vindos. Você está no canal Conexão Evangelística, conectando você à palavra de Deus. E hoje vamos estudar o livro de Atos, capítulo 7, parte 2. Vamos iniciar de onde paramos no vídeo anterior, que foi a partir do versículo 44. E se você é novo, se você é nova por aqui, desde já eu te convido para que você se inscreva no canal, ative o sininho, assim você receberá a notificação de todos os vídeos novos do canal. E nós estávamos relatando aqui no capítulo de Atos 7, o momento, em que está sendo relatado ao povo judeu sobre a vida de Moisés, sobre tudo que aconteceu no tempo anterior, tudo que Moisés fez. Então, tá se acontecendo aqui um relato, Voltamos aqui ao que havia acontecido no passado para relembrar o povo judeu, devido às coisas que estavam acontecendo. Então, foi-se necessário trazer, a memória do povo judeu, a memória sobre quem foi Abraão, a memória de ser íntegro diante do Senhor, a memória de quem foi José, de quem foi Moisés e de tudo o que havia sido feito. Então, estava acontecendo aqui nesse momento, um relato. Caso você tenha perdido o vídeo anterior e os demais vídeos, estão aqui no canal para que você acompanhe desde Atos 1 até o final do livro de Atos. Lembrando a você que todas as terças, às 20 horas, nós temos vídeo novo no canal. Então, sem mais, vamos aqui entregar este momento ao Senhor. Eu convido a você nesse momento para orar, para entregar esse momento a Deus. Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por mais um dia de estudo. Somos gratos a Ti, Pai, por esta palavra maravilhosa, Senhor, que está aqui para nos dar o direcionamento, para nos exortar, direcionar, guiar. Pai, que nesse momento nada venha roubar a nossa atenção, Senhor. Que esse momento é exclusivamente, meu Deus, para Te adorar. Que esse momento, Senhor, é exclusivamente para aprender mais de Ti, através de Tua palavra, através dos Teus ensinamentos. Somos gratos a Ti, Senhor, pelo Teu zelo, pela nossa vida. Somos gratos a Ti, Pai, por tudo que o Senhor tem derramado. Somos gratos porque, mesmo sendo pecadores, ainda assim o Senhor tem compaixão, ainda assim o Senhor derrama do Seu amor. O Senhor nos permite que possamos buscar melhorar a cada dia. Obrigado, Pai, por este momento, por este conhecimento. Espírito Santo, você tem liberdade a partir de agora para abrir o nosso entendimento. Tu és aquele que nos convence do pecado, Tu és aquele que nos convence do nosso erro, Tu és aquele que nos ajuda no processo de conversão. Que você agora haja nesse momento, que cada pessoa que esteja aqui ligadinho com esse estudo, que cada pessoa que está aqui, Senhor, com o coração aberto a aprender mais de Ti, Senhor, venha receber o entendimento, venha receber a Tua sabedoria do alto. Sê conosco nesse momento, abençoa cada casa, cada lar, e é isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Então, voltando aqui um pouquinho, sobre o que eu estava relatando no livro de Atos, nós vimos que um apóstolo ele foi acusado, o apóstolo ele foi
ele foi, como é que podemos dizer, caluniado. E aí, diante dessas pessoas, né, que estavam ali, os judeus, ele começa a trazer a memória, né, desse povo, de tudo o que Deus já havia feito. E isso muitas vezes na nossa vida se faz necessário. Nós precisamos nos lembrar do que Deus já fez. Nós precisamos nos lembrar de quem o Senhor é. Então, começa-se aqui a relatar acerca de Abraão, acerca de José. E aqui no versículo 44 de Atos 7, né, que foi onde eu finalizei, a gente vai vendo todo o contexto, a gente vai vendo tudo aquilo que foi relatado de José que saiu do Egito, do início ali de Moisés, como foi. Então, tudo isso nós já temos aqui no vídeo anterior, então eu não vou me ater muito a voltar a comentar. Mas retomando a leitura, que a partir do versículo 44, estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés, que o fizeste segundo o modelo que tinha visto. Então, era ali ainda retomando, né, os relatos do que tinha acontecido antigamente. Moisés, ele recebeu o modelo revelado, né, de como deveria ser o tabernáculo. Tem um videozinho aqui no canal também sobre isso, né? Tá lá em Êxodo, já no finalzinho. Então, Moisés, ele recebe o modelo revelado. Tudo aquilo que Deus vai fazer, né, aqui na terra, ele revela, ele dá o modelo revelado, assim como ele fez com Noé. Ele deu o modelo revelado a Noé de como deveria ser a arca. Ele deu o modelo revelado a Moisés de como deveria ser a arca da aliança. Ele deu o modelo revelado de como deveria ser o tabernáculo. O que é o modelo revelado? Deus dá cada detalhe de como ele quer. Olha, isso eu quero feito de ouro, com esse tamanho, com essa espessura. Então, Deus revela o modelo de como ele quer que seja feito. Versículo 45. O qual nossos pais, recebendo, também o levaram com Josué, quando entraram na posse das nações, que Deus lançou para fora da presença de nossos pais até os dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu para que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou a casa. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens, como diz o profeta. O céu é meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei? Diz o Senhor. Ou qual é o meu lugar de repouso? Porventura, não fez a minha mão todas essas coisas? Então, nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Apesar de o Senhor não ter destruído todo o povo de Israel de imediato, ele puniu aquela geração, não permitindo entrar na terra prometida, salvo raríssimas exceções. Então, a gente vê, né, muitas vezes eu escuto, Deus não pune. Deus, ele é só amor, ele não pune. Mas a Bíblia mostra que sim, algumas vezes o Senhor nos pune para que a gente venha a aprender, venha ali a entender que estamos no caminho errado, que estamos fazendo errado.
O Senhor não é aquele que fala assim, você fez errado, peraí que você já vai receber punição. Não. Ele exorta, ele tenta, e ele fala. Um exemplo foi Moisés. Moisés, ele foi um grande libertador, ele foi o responsável pela libertação do povo de Israel do Egito, né? Ele era instruído em toda sabedoria e conhecimento dos egípcios, inclusive era um dos sucessores ao trono de Faraó, que ele foi criado pela filha de Faraó. No entanto, Moisés não abriu mão das suas origens, né? Ele viu ali, como já foi relatado, né, um egípcio maltratando o judeu, e ele revidou e ali acabou matando o egípcio, né, pela força empregada ali no momento de raiva, no momento de fúria. Então ele foge. E aí, já com a idade de 80 anos, Deus apareceu para ele lá no meio da sarça ardente. Então esse episódio aconteceu no deserto do Monte Sinai, lá na Península Sinai, no Egito. Então Moisés já estava com a idade de 80 anos quando Deus aparece para ele. E Deus capacita Moisés com poderes sobrenaturais, revestindo-lhe de autoridade para descer ao Egito e intermediar com Faraó a saída do povo de Israel. Então, Faraó ali se endureceu-se, né, o coração. Deus enviou as 10 pragas. Moisés foi ali o condutor. E o povo murmurava demais. O povo murmurava demais nessa época. Então, uma das vezes, né, Deus manda Moisés falar a rocha, né, para que ela desse água. Moisés feriu a rocha. Está lá em Êxodo 20, no versículo 8. Deus disse para Moisés: falai a rocha, mas Moisés desobedeceu. Êxodo 20, versículo 11. Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com sua vara. Então, o que o texto quer me mostrar é que Deus não precisava da ajuda de Moisés, né? E o texto mostra que ele não dependeu totalmente de Deus, pois o fato dele ferir a rocha, ao invés de falar, demonstrou-lhe da parte de Moisés um certo tipo de incredulidade. Até Moisés, que estava ali, né, sendo usado por Deus, às vezes ele também demonstrava ali as suas debilidades, né, as suas fraquezas. Moisés quebrou as 2 tábuas da lei, né, ao pé do monte. Então a ira se acendeu contra o povo de Israel, mas a sua ira não justificaria a quebra das pedras da lei, uma vez que Deus não lhe havia ordenado tal atitude. Então, algumas coisas, mesmo sendo, né, um homem de Deus, mesmo sendo ali guiado por Deus, às vezes a gente precisa ter o domínio. Moisés aqui, ele não dominou a sua ira. E quando Davi, né, fala a Deus que quer construir um templo e que já está ali guardando as finanças, as riquezas para construir esse templo, Deus fala que não, que quem vai construir é o filho dele e tudo, mas Deus, ele não habita em templos. Ali seria para eles ter um momento, né, para que fosse um lugar para que eles fossem ali adorar a Deus, mas Deus não habita templos feitos por mãos humanas. Então, a missão de conquistar Canaã ficou nas mãos dos filhos daqueles que saíram do Egito, né? Foi por meio de Josué que Deus fez prodígios nessa nova geração. Eles conquistaram grande parte da terra prometida. Eles carregaram a arca da aliança nas batalhas e continuaram o costume estabelecido na época de Moisés em relação ao tabernáculo. Mas depois da morte de Josué, o povo abandonou o Senhor novamente. Os israelitas buscavam reconciliar-se com o Senhor somente nos momentos difíceis. Quando tempos mais fáceis surgiam, eles voltavam a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E eu paro para pensar se muitas vezes nós também não somos
não somos assim nos dias de hoje. Se nós muitas vezes não buscamos se reconciliar com Deus no momento que tudo está muito difícil, mas quando o Senhor provê o momento da bonança, o momento que é mais fácil, se às vezes a gente não volta a praticar o que é mal aos olhos dele, aquilo que ele já nos pediu, aquilo que ele já pediu para que a gente não fizesse. Então a gente precisa muitas vezes parar para pensar. Eu busco a Deus só quando eu preciso, eu busco a Deus porque eu adoro a Deus, porque eu gosto da presença dele. Mais à frente, Davi, homem segundo o coração de Deus, desejou construir a casa para Deus, e o Senhor permitiu, mas somente a Salomão, filho de Davi, construir um magnífico templo para ele. Só que a desobediência dos israelitas fez esse templo ser destruído e eles se tornarem cativos do Império Babilônico. Então, sendo assim, durante muito tempo na história de Israel, os judeus não adoraram a Deus no templo, e quando puderam adorá-lo nele, eles continuaram rebeldes e desobedientes. Mesma coisa é as igrejas hoje. Deus, ele não habita ali na igreja, mas a sua presença também está lá. Quando nos reunimos para adorá-lo, quando nós saímos de casa e falamos, vamos ali à igreja, vamos ao culto, vamos ali adorar a Deus. E às vezes, mesmo indo adorar a Deus, mesmo tendo a liberdade de ter um lugar para ir adorar a Deus, para ir ouvir a palavra, para ir conhecer mais, para ir ter comunhão com os irmãos, às vezes a gente ainda continua como um rebelde e como desobediente, não entendendo o que a palavra do Senhor diz, vivendo do jeito que bem quer, não pedindo orientação sobre o que é que tem que ser feito. E assim muitos de nós, assim como foi. Por isso que a Bíblia não é só uma história, muitas coisas se repetem até os dias de hoje. Mas agora, por meio de Jesus, do Espírito Santo, o nosso coração pode ser o templo da habitação do Senhor nessa terra. E desse modo, verdadeiros adoradores dele podem ser formados. Quando Jesus parte e ele nos deixa o Espírito Santo, nós passamos a ser a morada do Espírito Santo. Ele habita em nós, mas o Espírito Santo não habita em lugares sujos. Nós precisamos limpar a casa, nós precisamos organizar a casa. Como assim, Gisele? Eu não estou entendendo. Como é que eu sou o templo do Espírito Santo e de que casa você está falando? É de você mesmo, é de mim mesmo. Que é limpar a casa, é me arrepender dos meus pecados, é confessá-los, é me arrepender dos meus maus caminhos, é fazer a faxina de tudo que é ruim, guardado e jogar fora os sacos de lixo, de mágoas, de coisas que estamos presos do passado e se libertar de tudo isso, fazer uma faxina. Perdoe aquela pessoa que talvez te magoou demais. Libere e tire esse saco de lixo de dentro de você. E permita-se
deixar a sua casa limpa, o seu espírito, a sua alma, a sua consciência limpa, para que o Espírito Santo possa habitar, para que o Espírito Santo possa agir através da sua vida, através da minha vida, para que nós venhamos ser verdadeiros adoradores, possamos adorar a Deus em verdade, em espírito. Quando a gente tira os fardos da nossa alma, quando a gente tira o peso da culpa, peso do pecado, peso da autopiedade, o peso de não perdoar, o peso das mágoas, o peso do medo, o peso de tantas coisas que a gente vai colocando ao longo da nossa vida. Então, quando a gente vai fazendo essa faxina em nós e vai tendo uma mudança de mentalidade, a gente vai deixando, vai limpando, vai tirando aquilo que é velho e vai deixando espaço para que o Espírito Santo venha habitar, venha ter cada vez mais espaço em nós. Deus, ele não precisa de templos, ele não precisa. Somos nós que precisamos estar em comunhão para entender quem é Deus. No todo, fazer parte de um corpo. Para experimentar a felicidade através do milagre que acontece na vida do outro irmão, da mudança e da transformação. Versículo 51. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais, ao qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora foram traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não guardastes, e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam-se os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos, o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz e taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E, expulsando-os da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Guarde bem esse nome, que nós vamos ler mais sobre ele mais à frente, aqui no livro de Atos. Nós futuramente vamos ver a conversão desse homem chamado Saulo, que perseguia o povo da igreja. Esse mesmo Saulo é aquele que mais à frente vai ser o apóstolo Paulo. Já dando um grande spoiler para você aqui, para você que ainda não conhece a história, que ainda não leu. Então, eles estavam ali apedrejando Estevão. Estevão, depois de contar tudo
todo esse relato que nós acabamos de ouvir sobre Abraão, José, Moisés, contando tudo detalhadamente, eles se enfureceram, eles rangiam o dente, eles se levantaram. E Estevão, olhando para o céu, ele viu céus abertos. Então, a gente vê que a morte, ela não é o fim. Então, durante esses atos, no versículo 58, expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Que coisa! Então, toda a parte histórica do discurso de Estevão serviu como base para sua acusação contra os líderes judeus. Então, tudo isso que ele estava relembrando, tudo isso que ele estava falando, toda a história que ele estava recontando para eles, serviu apenas como mais acusação. Como no passado eles estavam rejeitando os mensageiros de Deus e fizeram isso até mesmo com o principal deles, que foi Jesus, o Messias. Eles amaldiçoaram os abençoados pelo Senhor, porque eles eram rebeldes. Eles eram obstinados de coração e ouvidos. E eles também eram resistentes ao Espírito de Deus. Além disso, a definição de santidade para eles se resumia apenas a cumprir os deveres no templo e mostrar alguma fidelidade a Deus, já que eles receberam a lei, mas usaram ela para viver como bem queriam. Então, para esses homens, viver em santidade era ir no templo, fazer ali a sua função, estou servindo a Deus, tá tudo certo. Não importa se eu estou fazendo lá fora o certo ou errado, importa é que eu estou vindo, estou fazendo, estou servindo a Deus aqui na igreja, e depois, quando eu saio, depois quando eu vou para casa, eu faço do jeito que eu bem quero, do jeito que eu bem entendo. Por isso, essas verdades que foram ditas aqui por Estevão não fizeram eles sentirem nenhum remorso ou arrependimento. Pelo contrário, eles ficavam furiosos, eles se enfureciam ao ponto de ranger os dentes. Mas enquanto isso acontecia, enquanto esses homens tinham o coração endurecido, Estevão presenciou uma cena maravilhosa naquele momento. Olhando para o céu, ele viu Deus e Jesus em pé ao lado dele e descreveu essa cena para os líderes. Ele disse aquilo que ele estava vendo. Ele teve uma visão aberta dos céus. E aí foi que a fúria deles explodiu, arrastando Estevão para fora da cidade. O executaram. Enquanto morria aos poucos, Estevão ainda pediu para Deus perdoá-los. Será que Estevão estava ou não cheio do Espírito Santo? Enquanto as pessoas atiravam pedras nele, ele estava pedindo para Deus ter
misericórdia daquelas pessoas. Ele estava pedindo para o Senhor perdoar. Ele estava pedindo para que o Senhor não lhes imputasse este pecado. Ele morreu orando por aqueles que estavam matando ele. Será que Estevão estava ou não cheio do Espírito Santo? Eu não tenho dúvida, porque só estando muito cheio do Espírito Santo para se colocar nessa cena e ter essa mesma atitude e ter esse mesmo coração. A gente precisa estar com a nossa casa muito limpa para conseguir fazer isso. Pedir perdão por aqueles que estão nos matando. Pedir que Deus tenha misericórdia. Pedir que Deus venha perdoá-los. Mas sabe por que Estevão fez isso? O desejo do coração de Estevão era que aquelas pessoas viessem a se arrepender. É que aquelas pessoas viessem a ver aquilo que ele estava vendo, a sentir aquilo que ele estava sentindo em Jesus. Estevão queria que eles se arrependessem e não que eles fossem condenados. Estevão almejava o arrependimento deles e não a sua condenação. E quantas vezes eu e você, por menos, às vezes queremos dizer que as pessoas não têm mais jeito. Nós queremos já condenar essas pessoas ao fracasso. Através das nossas palavras, às vezes nós condenamos as pessoas. E que nós possamos refletir sobre isso todos os dias. A morte aqui não representava o fim para Estevão e nem para nenhum dos crentes em Jesus. A morte representa o início de uma vida sem lágrimas, eterna e ao lado de Deus. Para aqueles que creem, para aqueles que se arrependem, para aqueles que buscam viver verdadeiramente em santidade, ainda que caiam, se levante, peça perdão ao Senhor e continue na caminhada, continue limpando a casa, continue buscando chegar a esse nível ao qual Estevão chegou, ao ponto de as pessoas estarem o apedrejando e ele está ali orando por aquelas pessoas. Às vezes as pessoas nos atiram pedras, não pedra física como estava acontecendo aqui com Estevão, mas pedras de palavras, pedras de julgamentos, pedras de condenação. E às vezes a gente vai acumulando essas pedras. E quantas vezes a gente pega essas pedras e taca de volta? Às vezes a pessoa tá com uma pedrinha e a gente taca de volta um tijolo. Mas não foi isso que Estevão fez. Porque ele sabia exatamente a quem ele estava servindo. Então, a conclusão que fica aqui do estudo de Atos 7 é o compromisso de um homem
de Deus com o seu propósito. O desejo de Deus sempre foi viver em comunhão com a sua criação, e ele tentou inúmeras vezes fazê-lo. Mas pessoas como líderes judeus e tantos outros ao longo da história optaram em viver de sua própria maneira e rejeitar a bondade dele. Por outro lado, exemplos como o de Estevão alimentam a esperança de que podemos de fato ter um compromisso genuíno com o Senhor. Os céus se abriram nos últimos momentos de Estevão para nos mostrar que a alegria encontrada no Senhor supera qualquer dor desse mundo. Além disso, nós não sabemos como muitos daqueles reagiram em seu íntimo diante de alguém tão fiel em sua crença. Então, mesmo morrendo, ele estava ali, dando testemunho do quão maravilhoso é estar na presença de Deus, o quão maravilhoso é ser fiel a Jesus. Saulo consentiu na morte de Estevão, e talvez o ocorrido tenha começado a impactar o coração do perseguidor da Igreja de Cristo. Então vejam, uma atitude, quantas vidas podem ser impactadas, mesmo diante de uma fúria, mesmo diante de pessoas de coração ali tão endurecido, mas ali, naquele momento, sendo diferente, agindo da forma como Jesus ensinou, ali, talvez, algo começasse a acontecer. Então fica aqui para a gente refletir, reveja os seus conceitos, aprenda com aquele que é manso e humilde de coração e viva intensamente para o Senhor. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, e a ele seja a glória para sempre. Amém. Romanos 11:36. Então aqui, o momento do apedrejamento, ele foi arrastado para fora da cidade, a cidade ficava dentro ali dos muros, e ele mesmo sentindo dor, mesmo ele sendo apedrejado, ele está ali, orando, ele está olhando, ele está com os olhos fixos no céu, e ele viu, ele teve uma visão maravilhosa do Senhor e de Jesus à sua direita. E nesse momento ele está orando e está pedindo por aqueles que estão atirando pedras nele, que eu e você venham aprender com Estevão, a orar por aqueles que nos desejam mal, a orar por aqueles que nos apedrejam, a orar por aqueles que estejam intentando fazer o mal contra a nossa vida, que a gente venha aprender a orar por eles. Resumo aqui da vida de Estevão. Significa coroa, o nome Estevão é bastante significativo, porque ele foi o primeiro a receber a coroa do martírio. Naturalidade, provavelmente um judeu helenista, isto é, se ele era da sinagoga dos libertos, então isso infere-se, né, que era um dos judeus que havia sido levado para Roma como escravo, mas que conseguiu a liberdade de alguma forma, ou até cidadania romana. Isso foi importante na transição judaico-gentílica. Pontos fortes e êxodos. Uns dos diáconos escolhidos. Qualidade, fé, sabedoria, graça, poder, cheio do Espírito Santo. Líder destacado e mestre debatedor. Primeiro a dar a vida pelo Evangelho. Ingresso no Evangelho. Uma tradição
aceita aqui, né? Talvez Estevão era do grupo de 70 discípulos enviado por Jesus. Outra ideia também que ele foi alcançado pelo evangelho pregado pelos apóstolos. Lições de vida que ele nos traz. Mesmo sendo um mestre na palavra, ainda assim desempenhava tarefas simples para ajudar a igreja. O ser cheio do Espírito Santo o ajudava a compreender as necessidades da igreja e colaborar para ajudar nesse quesito. O que é ser um mártir? Ser cheio do Espírito Santo, ter os olhos fixos no céu, ver a glória de Deus, imitar o seu mestre, perdoa-lhes. Aqui ele estava imitando Jesus. Quando Jesus fala, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Estevão aqui está imitando Jesus. É pregar e defender o evangelho na unção do Espírito Santo. O momento da oração. Pai, obrigado por essa palavra maravilhosa, Senhor. Que cada um de nós aqui, Pai, venha ser cada vez mais cheio do Espírito Santo, Senhor. Que nós venhamos aprender mais e mais contigo. Que nós venhamos aprender a ser exortados. Que nós venhamos poder aprender que somos templo, que somos morada do Espírito Santo. Que nós venhamos aprender a tirar tudo aquilo que não te agrada, Senhor. Que venhamos nos derramar, Pai, diante da sua presença. Que possamos, Senhor, nos encher do teu Espírito Santo, Senhor. Que possamos estar, ó Deus, com os olhos fitos no céu. Que possamos, Senhor, experimentar cada dia mais da tua glória. Que possamos nos quebrantar mais e mais diante da tua presença, Pai. Que neste momento muitos corações endurecidos sejam quebrantados diante da presença do Espírito Santo. Que muitas pessoas, Pai, que estão aqui neste momento venham a ser cheias do Espírito Santo. Que elas venham sentir o agir do teu Espírito na vida delas, Senhor. Que elas venham sentir essa transformação, Deus, na vida delas. Senhor, que elas venham entender que não é sobre servir, Pai, mas é sobre ter o coração disponível, é sobre ter um coração ensinável, Senhor, inclinado a Ti, ó Deus. Ah, Pai, ensina-nos, Senhor, a ter o coração mais quebrantado. Ensina-nos, Senhor, a caminhar conforme a Tua palavra. Ensina-nos, Senhor, a nos quebrantar. Ensina-nos, Espírito Santo. Ensina-nos nos momentos em que nós estamos cegos para o pecado. Estamos fazendo, achando que estamos fazendo para Deus e na verdade estamos agindo contra Ele. Ensina-nos, mostra-nos, exorta-nos e tem misericórdia de nós, Senhor, para que nós venhamos alcançar esse nível de sabedoria ao qual tinha Estevão, esse nível de pessoa cheia do Espírito Santo. Sê conosco, Pai, no dia de hoje. Que o Senhor continue ministrando nos nossos corações. Que o Senhor continue nos moldando a cada dia, Senhor. A cada dia. Abençoa, Pai, cada casa, cada pessoa e cada lar. Por isso, desde já eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E fica aqui o meu muito obrigado por assistirem até aqui. Não esqueça de se inscrever, deixar o joinha, ativar o sininho e compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que mais e mais pessoas venham conhecer, para que mais e mais pessoas venham a
se debruçar, venham entender mais a palavra do Senhor e que possa ser exortada e que possa ter uma mudança de mentalidade através da palavra. Então, te vejo no próximo estudo. Até mais. Tchau, tchau.